Bom, vamos falar de cana então, mecanização da colheita, do plantio, impactos no meio ambiente e no emprego. O meu convidado de hoje é o Marcos Landel, pesquisador do IAC e especialista em cana-de-açúcar. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu que agradeço. Vamos falar de índice de mecanização. Qual é o nosso índice hoje no estado de São Paulo? Colheita mecânica praticamente atingindo 100% da área. Esse processo começou na década ainda na década de 90 e foi ampliando através dos acordos que o setor foi fazendo, não é? No sentido de eliminar totalmente a queimada, e nós conseguimos, São Paulo conseguiu, à frente de qualquer outro estado do Brasil, eliminar totalmente a queimada e chegar praticamente a 100%. 99,3% hoje já são colhidos mecanicamente. Um pouquinho que não é colhido mecanicamente são os morros, mas os produtores estão mudando a atividade nesses lugares para outro tipo de atividade, para poder, então, a gente ter 100%. Como vocês fizeram esse levantamento ao longo dos anos? E isso aí tem sido acompanhado por vários grupos, por várias entidades, né? A própria Única acompanha isso, as universidades, a instituição. E a ideia era gerar esses indicadores e entender, por exemplo, que tipo de impacto na produtividade que o aumento da colheita mecânica poderia trazer, né? Então, havia esse interesse, a gente foi estimando, a gente hoje sabe então que tem toda essa área já e bem equilibrado. As tecnologias que chegaram posteriormente na área da fitotecnia, elas acabaram atendendo a necessidade da produtividade nesse novo ambiente, que é a cana crua. A gente tem também a mecanização do plantio. Sim. Qual é a extensão hoje do plantio mecanizado? É em torno de 65%. E isso começou mais recentemente, começou perto de um pouco mais de 15 anos, de uma forma mais intensa, para atender aquela demanda do etanol que aconteceu no início, lá em 2003, 2004, com a vinda do carro flex. Então havia necessidade de aumentar a produção de etanol e havia necessidade de se plantar mais cana, né? E algumas novas áreas. E já não havia mão de obra porque houve uma substituição, aquela mão de obra do pessoal que cortava a cana tal, praticamente foi ficando lá atrás, na década de 90 tal. Não existia mais essa pessoa, então havia necessidade da mecanização e foi um processo maravilhoso, porque houve um investimento grande das empresas de máquinas no desenvolvimento de plantadoras, por exemplo, e os próprios produtores de cana foram assumindo esses novos equipamentos e aprendendo a fazer o plantio mecânico e tal, para que pudesse atender toda a canavicultura nacional. A gente está falando de algo muito importante em tempos secos, né? Em que as queimadas causam grandes prejuízos à saúde. Quer dizer, essa mecanização em quase 100%, no caso da colheita, é extremamente benéfica para isso, né? Sem dúvida. Isso aí, hoje, ninguém quer que haja fogo em seu canavial. Quando ocorre fogo, normalmente são ou fogo criminoso ou alguma coisa dessa ordem, mas que não é o interesse do produtor que haja fogo. Há só interesse que se mantenha, porque há um resíduo da colheita, um resíduo que é o resíduo orgânico. Esse resíduo orgânico tem um benefício enorme para o solo. Então, nenhum produtor quer perder esse benefício. Então, não tem interesse da queimada, naturalmente. E as mudas pré-brotadas, que nós estamos aqui em meio a elas têm um papel importante, principalmente na questão do plantio, né? Sim. As mudas pré-brotadas é uma tecnologia que o IAC desenvolveu há mais ou menos uma década, nessa década, e aperfeiçoou. E ela, na realidade, aumentou muito a taxa de multiplicação dos canaviais. Então, aquilo que se multiplicava 1 para 4 na colheita mecânica, 1 hectare fazia 4 hectares. Isso aqui, hoje você consegue fazer taxas usando o MPB, a muda pré-brotada, junto com aquilo que a gente chama de meiose, né, que são aquelas linhas intercaladas, você chega a taxas de 1 para 700. Em menos de um ano. Então, com isso, uma nova variedade que demoraria 5 anos para ter áreas expressivas nos produtores, consegue atingir isso aí em um ano. E com isso, os ganhos dessa nova tecnologia são rapidamente incorporados na canavicultura.
Marcos Landel, pesquisador do IAC, muito obrigado pela sua participação aqui no Agro Record. Está feito o convite para voltar sempre que quiser. Eu que agradeço.